profissão? Escritor. Sempre escrevi lá na fichinha, escritor, para eu me acostumar com esse ofício. Não tinha outro ofício para colocar lá. Escritor. Aí eu fui me acostumando com essa ideia. Agora, publicamente não. Publicamente não. Eu tenho que me convencer. Por isso que era aquela fichinha onde você vai saber o quarto que você vai ficar, né? Aí eu colocava lá. Mas publicamente eu tinha medo. Porque muitos escritores, né? Você pegar assim, entrar na literatura onde tem tantos escritores que você admira e você dizer que é escritor, de meu Jesus, eu mal comecei minha caminhada. Só tomei um pouco mais de firmeza quando eu publiquei um primeiro livro por uma editora, pela Ateliê Editorial, por indicação do João Alexandre Barbosa. João Alexandre Barbosa, que por sinal, né, é pai do Frederico Barbosa. Então foi a partir dali que eu comecei a dizer, peraí, eu acho que publicamente a partir desse livro, eu acho que aí eu vou assinar não só nas portarias dos hotéis, como nas portas dos bares e pelas ruas de São Paulo. O escritor me deu outros ofícios por tabela. Eu, por exemplo, eu não sobrevivo só dos direitos autorais. Eu sobrevivo direta e indiretamente da literatura. Coordenando oficinas de literatura, organizando eventos, curadorias de festivais, artigos para jornais, direitos autorais para teatro, direitos para cinema, adaptação de contos, adaptação do romance Nossos Ossos. E não falta, viu, evento para eu ir. Assim, eu viajo bastante pelo Brasil todo. Eu estou te dando essa entrevista nesse exato instante, mas ontem eu voltei de Teresina. Essa hora, exatamente nesta hora, ontem eu estava voltando de Teresina. E aí sempre estou indo para muitos outros lugares. Tem uma agenda de fato muito concorrida. E quem me deu essa agenda foi a literatura, foi o ofício do escritor que vai se desdobrando em outros ofícios. Não gosto de dizer que sou professor, mas sou um escritor que provoca coisas em uma sala para pessoas que também estão procurando exercer esse ofício, esse mesmo ofício que o meu. Tem muita gente que chega nas minhas oficinas e não querem escrever, mas não querem ler. Aí eu acho que eu formo mais leitores que escritores. Isso é muito bom, porque eu acho que é assim, como é que você vai escrever sem ler, né? Sem saber. Muitas vezes a pessoa quer ser poeta, ok, tudo bem, legítimo. Mas você está sabendo os poetas que estão escrevendo aí pelo Brasil? Você sabe quem escreveu antes de você e que se fudeu muito para fazer aquilo que você quer fazer? Você sabe quem é que está escrevendo nesse exato instante que você escolhe esse ofício para si? Isso é muito importante. Eu acho que um astronauta, com certeza, conhece um outro astronauta. Eu não conheço nenhum outro astronauta. Mas um escritor conhece um outro escritor. Então é bom que você saiba qual é a sua família, qual é o bando literário em que você quer se agarrar. Então eu começo a provocar isso. Tem gente que chega na minha oficina que na verdade quer publicar, não quer escrever. Ela quer o evento. Ela quer o lançamento, ela não sabe que escrever dá trabalho, que é preciso ler, que é preciso pesquisar, que é preciso escrever todo dia, reescrever sobre tudo. Aí ela tira esse glamour da literatura e vai trabalhar. O ofício do escritor não é diferente de um ofício de um motorista de ônibus. O melhor motorista de ônibus vai conhecer os outros motoristas, vai ter que guiar com muita segurança ali para poder ninguém sofrer ali nenhum atropelo, nenhum atropelamento. E o escritor é a mesma coisa. Então você tem que fazer da melhor maneira o seu ofício. E para isso você precisa se informar, você precisa escrever, você precisa deixar um pouco a vaidade de lado, circular, conhecer os seus pares, não é? Provocar cenas literárias, para não virar um poço de rancor, reclamando depois que não é lido, reclamando depois que não publica. Tem que circular, tem que fazer as coisas. É muito importante você encontrar o seu bando, encontrar a sua família literária. Porque a produção mesmo, a criação, é uma criação solitária. Você vai estar lá com seus demônios, com seus fantasmas. Mas depois de feito isso, você tem que lembrar que você é um escritor contemporâneo num país em que se lê muito pouco. Então e aí? Você vai escrever, colocar a bunda na cadeira e achar que resolveu os destinos da humanidade? Não. Hoje em dia, sobretudo hoje em dia, Existia um tempo na literatura em que era o tempo da crítica. Então, quando você recebia uma crítica de um Antônio Cândido, por exemplo, você era automaticamente consagrado. Foi o que aconteceu com Clarice Lispector, foi o que aconteceu com João Antônio. Existia uma época dos suplementos, dos jornalistas, dos jornais, dos grandes jornais. Saiu uma resenha de um livro seu, no Jornal do Brasil, consequência imediata. Onde é que consequência?
Consagração imediata. Onde está o Jornal do Brasil hoje? Não existe mais. O Jornal do Brasil acabou. O Guia da Folha acabou de livro. O Guia da Folha acabou de livro, as resenhas são muito poucas. Hoje um autor, para ter um livro resenhado, ele tem que lutar contra o anúncio de sofá-cama. Se vê um sofá-cama, derruba a sua matéria, a sua resenha que seria feita do seu livro. Então, hoje é o tempo, então, de que existiu o tempo também das grandes editoras. Você ser publicado por uma José Olímpio, como foi o caso do Graciliano Ramos, do Zé Lins do Rego, você era imediatamente consagrado também. E os editores eram aqueles caras muito interlocutores assim de altíssimo nível. Caio Graco na Brasiliense. Caio Graco na Brasiliense. Então você era imediatamente consagrado, você fazia parte do time de autores da civilização brasileira. Hoje em dia não é isso. Hoje é o tempo de quê? O tempo do autor. Quem faz o autor hoje em dia é o autor. Eu conheço autores na periferia que publicam os próprios livros e vendem 2.000 exemplares, 3.000 exemplares, só circulando pelos saraus. O maior distribuidor de livro hoje no Brasil é o Sovaco. Você pega o seu livrinho debaixo do braço e saia por aí. Autores na internet, você pode ver que os autores fazem, né, a sua trajetória ou provocam uma cena literária agindo nas redes sociais, agindo nos seus blogs, agindo nas suas páginas, né, na internet, nos faces. Então hoje é a era do autor. E esse autor tem que saber que todos esses sistemas estão falidos ou estão antigos e precisam ser renovados. Então, cada autor que pega a sua obra e cate o leitor à unha, não é? Para depois não ficar reclamando. Existe um crime que eu acho em relação à literatura, que muitas vezes assim, o menino ele estuda poesia na escola para ele responder a seguinte pergunta: o que é que o poeta quis dizer com isso? Peraí, o menino da 8ª série é que vai dizer o que é que o poeta quis dizer com isso, se nem o poeta muitas vezes sabe o que ele quis dizer. O poeta é o que o Paul Valéry dizia, né? O poeta não quis dizer, ele quis fazer, e foi o fazer que quis o que ele disse. Ele quis fazer, ele quis compreender o mundo à sua volta escrevendo ali. Aí o que é que acontece? Como é que um menino da 8ª série vai ter que responder o que é que o poeta quis dizer? O que é que o Guimarães Rosa quis dizer com os romances que escreveu? O que é isso, né? Não é ele tem que saber que aquilo é uma pulsação, é algo muito vivo e que ele pode respirar aqueles personagens, entender aquelas linguagens de forma guiado pela forma mais viva, mais pulsante, o ritmo, o fluxo, né? Não é estar respondendo pergunta, ler um poema e ter que responder o que é que o poeta quis dizer. O cara tem ódio do poeta, tem ódio do Machado de Assis, né? Ele é faixa leitor, não. A literatura, por exemplo, se você estudar um Machado de Assis misturando com Ferrez, por exemplo, Capão Pecado, e pegar ali um romance, um conto mesmo do Machado de Assis, você pode fazer uma conversa muito interessante do Ferrez com Machado de Assis, você pode fazer uma conversa muito instigante, muito viva do Emicida com a Carolina Maria de Jesus, você pode fazer isso muito perfeitamente. O que não pode é tornar solene, encalacrada, né, demasiada séria a literatura, quando os poetas o que faziam era nos acordar. E eles fizeram isso comigo, mostrar que o livro está vivo, de que as questões que o Kafka levantou, que as questões que o João Cabral de Melo levantou, que o Solano Trindade levantou, as questões que a Carolina Maria de Jesus levantou, são questões nossas, humanas, demasiadamente humanas. E a gente precisa estar ao lado desses escritores, desses autores, para compreender o mundo à nossa volta. O que esses autores, esses escritores fazem é pegar na mão da gente. Eles não estão expulsando a gente, eles não estão usando gravata para nos humilhar. Eles estão ao nosso lado, tentando nos ajudar a sobreviver, a enfrentar as esquinas da vida. Então eu acho que quanto mais a literatura for vista desta maneira viva, presente, pulsante, dessa maneira de companheiros que nós encontramos para a nossa sobrevivência,
né, para a nossa resistência, né? Eu lembro perfeitamente o dia em que eu peguei na mão do Manuel Bandeira e eu não sabia que precisava tanto dele. Ele ficou pegando na minha mão durante um bom tempo, atravessou a rua, me deixou na mão do João Cabral do Melo Neto. São amigos que a gente vai encontrando, né? Quando eu encontrei, por exemplo, a literatura do Jean Genet, o Jean Genet dormia comigo, o Jean Genet me levava para passear, o Jean Genet me levou para lugares que eu, sendo um pernambucano, um adolescente de uma família pobre, eu não conseguiria ir àqueles lugares se o Jean Genet não me levasse, se a literatura não me levasse para aquelas prisões francesas, em que ele conhecia travestis maravilhosos como Nossa Senhora das Flores. Quem me levou a esses lugares? Jean Genet. Quem me levou ao mangue, que eu era muito novinho para conhecer o mangue, o caranguejo, o homem na lama, a miséria pernambucana, né? Quem me levou? João Cabral de Melo Neto com seu Cão Sem Plumas. Então esses autores nos levam, nos guiam, né? Nos tornam melhores como pessoa, afloram a nossa sensibilidade, tiram o nosso chão, cutucam o nosso bem-estar, né? Nos irmanam com outras pessoas que estão ali nos nossos bairros, nas nossas ruas, nos nossos guetos. Então a literatura é isso, é essa fortaleza constante, essa irmandade constante. O que a balada faz, volto a dizer, e que todas as pessoas deviam fazer, é colocar a literatura como uma companheira constante de nossas vidas. Sem a literatura, a gente não consegue atravessar a vida, assim, não consegue suportar a vida, não consegue compreender as entrelinhas, né, da existência. E a literatura nos faz isso sempre. Acabei de publicar um livro de uma jovem de Teresina chamada Nayara Fernandes, uma poeta, primeiro livro dela, Asas de Pedra. Posso citar a Carol Rodrigues, que ganhou com um livro publicado pelo meu selo Edite, ganhou o prêmio Jabuti e o prêmio da Biblioteca Nacional com um livro de contos chamado Sem Vista para o Mar. Posso citar a Nathalie Lourenço, que acabou de publicar um primeiro livro dela, Morri por Educação. Posso citar um poeta extraordinário da velha guarda, mas pouco conhecido no Brasil, que publica em Belém do Pará, chamado Antônio Moura. Rio Silêncio é o nome do livro dele. Posso citar o Tiago E., o Demétrio Galvão, o Lucas Rolim, esses três lá de Teresina, no Piauí. Posso citar também uma outra figura, a Luna Vitrolira, do Recife. Posso dizer também do Lirinha, que está aqui com a gente, que embora seja conhecido como cantor, compositor, é escritor também. Publicou um romance, né, chamado Mercadorias e Futuro, e está publicando um outro romance que é com ele que eu vou conversar hoje aqui no Toca. Então tem muita gente produzindo, tem muita gente aí fazendo coisas, sabe? Tem muita coisa sendo produzida e sendo feita. Tem o Jorge Alange Filiolini, que você conheceu chegando aqui hoje, que escreveu um livro de contos muito bom. O Jorge escreveu um livro de contos publicado pela Demônio Negro, um livro de contos chamado Somos Mais Limpos pela Manhã. Então tem muita gente para indicar, porque tem muita gente, inclusive em oficinas, livros que estão sendo aí gerados e gestados, que a gente precisa prestar atenção. Aqui mesmo eu estou dando a entrevista para você e vendo alguns amigos chegando ali e escritores que estão aí a toda nesses cursos meus de oficina. E esses cursos, na verdade, não é para formar escritores, é para formar amigos de cerveja. Então se eles vieram aqui é para a gente tomar uma cerveja hoje.